Bom dia, meus queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Adão e eu estou aqui na manhã de hoje, mais uma vez, para compartilhar a palavra de Deus com você. E aí, você é um discípulo de Cristo? Você é alguém que segue ao Senhor Jesus? Porque hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Nosso texto é Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Então ele lhes disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Queridos, este versículo, ele se encontra aqui no Evangelho de Lucas, e isso acontece logo após uma série de ensinamentos e milagres realizados por Jesus. Exatamente aqui, Jesus dá início, ele começa a preparar os seus discípulos para o verdadeiro significado do discipulado. Esse versículo é a parte de uma passagem onde Jesus ele fala sobre o custo do discipulado, ou seja, a necessidade de tomar uma decisão consciente de seguir a Ele, mesmo diante do sofrimento. Antes de chegarmos a este versículo, Pedro, ele acaba de confessar que Jesus é o Cristo de Deus. Versículo 20 ele diz isso. E Jesus revela a eles pela primeira vez sobre o seu sofrimento futuro. É nesse momento que ele ensina sobre a verdadeira natureza do discipulado, esclarecendo que segui-lo não é algo leve, mas envolve sacrifícios e comprometimento pessoal. Você é alguém que já se dispôs a fazer isso? Você é um discípulo de Cristo? Queridos, se alguém quiser vir após mim, a palavra quiser aqui é teléo, implica desejo, vontade intencional. Jesus, na verdade, ele está convidando qualquer pessoa a segui-lo. Porém, a condição aqui é o desejo sincero e voluntário. Não se trata aqui de uma imposição, de uma obrigação imposta, não, mas de algo que parte de cada um, de uma escolha consciente. A expressão vir após mim, na verdade, é um convite para seguir a Jesus, entrar na caminhada do discipulado que envolve essa obediência, envolve a transformação pessoal. Quando ele diz negue-se a si mesmo, significa literalmente renúncia ou desprezar a si mesmo. Em um contexto cultural do primeiro século, negar-se a si mesmo implica abrir mão das próprias vontades egoístas, desejos e projetos pessoais em favor de algo que é muito maior. E Jesus está falando aqui do reino de Deus. Esse ato de negar-se reflete uma mudança radical de prioridade. Como um discípulo de Cristo, como um seguidor de Cristo, qual é a sua maior prioridade no momento? Não se trata apenas de um sacrifício momentâneo, não, mas de um estilo de vida contínuo de renúncia, de renunciar, na verdade, o ego. Tome cada dia a sua cruz. A cruz, no seu contexto original, representava uma forma brutal de execução romana e era vista como símbolo de vergonha e de sofrimento. Para os ouvintes de Jesus, essa referência à cruz, na verdade, teria um impacto profundo, porque ninguém escolheria voluntariamente um instrumento de tortura e de humilhação como a cruz. Quando ele diz tome, implica num ato contínuo e diário. Então, tomar a cruz significa estar disposto a sofrer pelo reino de Deus, sendo fiel até o fim.
Quando ele diz cada dia, ele está enfatizando a natureza diária do discipulado. O seguidor de Cristo não carrega a cruz apenas em momentos especiais. Lembre-se disso. Mas em cada aspecto de sua vida cotidiana, todos os dias, querido. Esse é um compromisso diário de renunciar ao ego, de estar disposto a enfrentar adversidades pelo Evangelho e não se mover do teu compromisso com Cristo. Siga-me significa caminhar através de alguém, imitar alguém, obedecer. Seguir Jesus é não apenas um movimento físico, mas é uma atitude de imitação e obediência, porque esta foi a trajetória de Cristo. Jesus, como mestre, é o modelo para o cristão, e seguir a Cristo implica em refletir sua vida, seus ensinamentos e seu caráter. Você tem refletido isso? E esse caminho difícil, hein? Um exemplo clássico para ilustrar o que significa tomar a cruz pode ser visto na metáfora da jornada em uma estrada de difícil acesso, onde o viajante deve abrir mão de seu conforto, carregar um peso e continuar apesar da exaustão, não pode parar. O cristão, assim, não apenas caminha ao lado de Cristo, mas enfrenta os desafios e os sofrimentos que surgem no caminho. E aí? Você tem sido um verdadeiro discípulo de Cristo? Porque assim como o oleiro molda o barro para criar uma peça útil e bela, o cristão, ao tomar sua cruz e seguir a Cristo, passa por um processo de transformação. Isso implica renúncia, mas também uma formação que reflete a própria imagem de Cristo. Queridos, como está a tua vida de renúncia? Como está a tua vida como seguidor de Cristo? Que Deus possa te fortalecer. Sabe por quê? Jesus nunca nos enganou. Ele nunca escondeu o custo de segui-lo. Isso pode significar enfrentar perseguição, rejeição ou até mesmo perda de relacionamentos. Então o verdadeiro discípulo tem que estar pronto para tudo isso. Contudo, ele oferece um propósito bem maior. Olha o que ele diz no 24 do 9 de Lucas. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Aleluia! Queridos, isso é algo maravilhoso. Filipenses 3, de 7 a 9, Paulo diz também sobre renunciar os seus próprios ganhos e privilégios por causa do reino de Deus, por causa de Cristo. Ele diz, mas o que para mim era ganho, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Então esse texto, ele nos desafia nesta manhã a entender o custo do discipulado. Não é um caminho de facilidades, mas de comprometimento radical. Não fique em cima do muro. Não seja um frequentador de igreja apenas, não. É um comprometimento radical onde a renúncia pessoal, o sofrimento são esperados. Jesus chama todos a seguir-lhe, mas isso exige de cada um essa entrega total e diária e uma disposição para enfrentar as dificuldades por causa dele. Quando entendemos que seguir a Cristo implica levar a nossa cruz, na verdade nós somos chamados a uma vida de fidelidade constante, imitação do seu caráter, submissão à sua vontade, até mesmo em meio às adversidades. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Bom dia.